Olá, somos estudantes do curso de Psicologia da Universidade de Franca e apresentaremos aqui o tema Behaviorismo para a disciplina de Psicologia, Ciência e Profissão, sob a supervisão da professora Ana Paula Barbosa. Introdução. A palavra behaviorismo origina-se do inglês behavior, que significa conduta. Também definido como comportamentalismo, é um ramo de estudo do comportamento, baseando-se inicialmente em experimentações laboratoriais com animais. Essa abordagem da psicologia é baseada rigorosamente em estudos controlados, com base no levantamento de dados comportamentais. No entanto, podemos dizer que o behaviorismo nada mais é do que um conjunto de teorias psicológicas que visam presumir o comportamento passível de observações por uma ciência positivista. Uma vez que o behaviorismo é um conjunto de ideias sobre essa ciência chamada análise do comportamento e não a ciência em si, compreendemos que essa abordagem propriamente dita não é ciência, mas uma filosofia da ciência. Como filosofia sobre o comportamento, contudo, ela toca em assuntos próximos e que nos são válidos. Por que fazemos o que fazemos e o que devemos e não devemos fazer? O behaviorismo oferece uma visão alternativa, que muitas vezes se coloca contra o pensamento tradicional sobre a ação, porque as opiniões tradicionais não têm sido pautadas pela ciência. Mas como tudo começou? O behaviorismo surgiu em oposição ao mentalismo e ao introspeccionismo, quando a ciência, de modo geral, começou a colocar uma forte ênfase na obtenção de dados ditos objetivos em medidas, em definições claras, em demonstração e experimentação. John Watson foi o porta-voz dessa abordagem devido ao manifesto A Psicologia como um Behaviorista a Ver, de 1913. Seu objetivo teórico era o estudo do meio, o que possibilitaria a previsão e o controle do comportamento humano. Antes de Watson, dois pesquisadores se destacaram através de estudos e experimentos realizados com animais. Um deles foi o psicólogo Edward Thorndike, que criou a lei do efeito, de quando a satisfação segue uma associação, é mais provável de ser repetida, enquanto consequências desfavoráveis são menos prováveis de se repetir. E o renomado fisiologista Ivan Pavlov, baseado no experimento com cães, descobriu que o animal poderia ser condicionado a responder mediante a apresentação de um estímulo neutro. Assim, o reforço era necessário para que ocorresse a aprendizagem. Inspirado por Pavlov, Watson acreditava ser possível prever e controlar toda a conduta humana, com base no estudo do meio em que o indivíduo vive. Ele afirmava que não existe consciência, que toda aprendizagem depende do meio externo e que toda atividade humana é condicionada e condicionável. Sobre as principais contribuições do behaviorismo para a psicologia. Foi através dele que a psicologia entrou para a área de conhecimento científico. Isso ocorreu devido à capacidade de observação dos comportamentos a estímulos externos do ambiente. Como já foi falado anteriormente sobre o cão de Pavlov com a teoria do reflexo condicionado e também sobre a lei do efeito. O esquema de estímulo e resposta também ocorre com pessoas. Recebemos um estímulo externo e temos uma resposta a ele. Na área da educação, o behaviorismo contribuiu para que nós aprendêssemos comportamentos úteis para a sobrevivência em sociedade. Assim, sabemos como nos comportar em devido ambiente ou situação. O behaviorismo na atualidade. Atualmente, o behaviorismo não ocupa lugar tão importante dentre as principais abordagens da psicologia. O behaviorismo acreditava que todo comportamento é consequência do condicionamento, deixando de lado as habilidades inatas ao organismo. Os críticos acreditavam que o behaviorismo era demasiadamente simplista, observando o ser humano como um autômato e não como um indivíduo com vontades e metas. Noam Chomsky, um grande crítico do movimento, afirmava que o behaviorismo não explicava bem os fenômenos linguísticos
que para ele eram resultados das habilidades inatas do indivíduo. Para o behaviorismo, o ser humano é um ser ativo que opera no ambiente, provocando modificações nele, e essas modificações retroagem sobre o sujeito, alterando os seus padrões comportamentais. Abandona-se então a noção de instinto e passa-se a atribuir grande importância à influência do meio ambiente, ou seja, tanto o comportamento quanto a aprendizagem são influenciados pelo meio ambiente. Então concluímos diante desse trabalho que behaviorismo é um ramo da psicologia que estuda o comportamento humano como seu centro. O surgimento do behaviorismo foi de vários filósofos que juntos entraram em consenso e desenvolveram e colocaram em prática seus objetivos. O behaviorismo passou a se tornar uma escola de pensamentos dominante na psicologia que recorre ao método experimental. Portanto, o behaviorismo é o estudo comportamental que um ser vivo apresenta. Podemos dizer que é uma das bases da psicologia norte-americana e vem dando resultados durante seus experimentos. Agora vamos perceber um comportamento dos pais de Calvin como sendo durante uma pandemia. Ou seja, uma das coisas que preciso é que ninguém visite a minha casa. De acordo com a história apresentada, os pais estão interessados em tirar uma foto do filho para mandar aos parentes. Que tipo de variável está controlando esse comportamento? Ao mandar a foto, os pais evitam a visita dos parentes, a qual, de acordo com o texto, parece ser um estímulo aversivo. Ou seja, talvez por experiências anteriores, essas visitas não são adequadas. Sendo assim, a evitação de um estímulo aversivo é o que mantém o comportamento de tirar a foto de Calvin. Esta relação é definida como reforço negativo, mais especificamente esquiva. Afinal, o comportamento ocorre anteriormente ao contato com os parentes que podem trazer o coronavírus.